Nós já estudamos que as profecias se cumprem em uma sequência de eventos ao longo da história. Hoje nós vamos ver quais são esses eventos que acontecem antes e depois do período de intercessão e por que nós precisamos entender estes sinais. É agora, no ar, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que foi seu final de semana? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Estamos juntos. Essa é a nossa última semana desta temporada. A partir da semana que vem, nós começamos o estudo do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você a estar junto com a gente, mas não esqueça, estudar os dois temas, entender os dois temas, Daniel e Apocalipse, são essenciais. Por isso, peça seu guia de estudos, Profecias de Daniel. Se você não assistiu todos os programas, assista os programas, tá bom? Entra aí no ntplay.com e acompanhe os programas com a gente. Veja os programas, preencha, receba seu certificado também. Vou falar um pouquinho do certificado, tá? Você pode receber o seu certificado ao completar o nosso guia de estudos Profecias de Daniel. Então receba o seu guia, preencha e também receba o seu certificado e aí se prepare para a próxima temporada, onde nós vamos estudar o livro do Apocalipse. Você vai ver ligações diretas desses dois livros, tá bom? Vamos orar a Deus nesse momento para estudarmos a sua palavra mais uma vez. Estamos no capítulo 12, ontem até fiquei pensando, né? São muitas informações, são muitos detalhes. Eu desejo que você tenha compreensão desses detalhes, ainda que às vezes a gente tem muita coisa para dizer aqui e nem tudo, né? A gente tem um tempo para dizer e a gente vai se estendendo, mas eu quero que você pegue o texto bíblico, leia a Bíblia, tá? E pegue o seu guia aí. Então, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49. Peça seu guia de estudos e receba, entenda e aplique na sua vida, ok? Vamos orar a Deus nesse momento? Quero orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a sua palavra. Pai do céu, estamos juntos mais uma vez para estudarmos, refletirmos nesta mensagem tão especial daquilo que quem for fiel à tua palavra viverá nos últimos momentos da história. Serão momentos difíceis, serão momentos de angústia, mas são momentos de libertação final. Que essa esperança fale forte ao nosso coração, eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Daniel. Quero resgatar um pouquinho o que a gente conversou ontem e aí a gente vai na sequência. Ontem eu fiz a citação, né, do que está em Mateus capítulo 25, verso 10. O contexto é a parábola das bodas, quando a porta da oportunidade se encerra. Não há mais intercessão no santuário celestial. Por isso, estudar o livro de Daniel, entender o tema do santuário é tão importante para a gente. Entender que haviam dois momentos, né? O sacrifício diário e o momento do dia da expiação. E quando ele saía do santuário, o sacerdote saía e definitivamente, né, havia se encerrado
aquela oportunidade. E todos deveriam ter entregue o seu coração, examinado a sua vida. Então, por isso, quando a gente estuda um tema, é importante que a gente veja o todo, né? O todo deste tema, para que haja compreensão do que ele está dizendo aqui, se referindo aos últimos momentos da história e a porta da oportunidade de se encerrar. A gente diz, dentro de uma linguagem, às vezes, eclesiástica, bíblica, né? A porta da graça se fechar, né? Então vamos lá, vamos continuar o que a gente viu no estudo de ontem também. O último capítulo de Daniel, Jesus vem para libertar o seu povo. Vimos que Miguel é Jesus como libertador, né? O príncipe, o seu príncipe. Nos últimos momentos da história haverá um tempo de angústia como nunca houve. Isso aqui é importante para a gente resgatar, né, o que a gente viu ontem e a compreensão na sequência. O Senhor estará ao lado daqueles que permanecem fiéis, porque Miguel vem para libertar o seu povo, mesmo que ele esteja vivendo nesse tempo de angústia. E um dia, eu acabei de citar, a oportunidade de salvação terminará. Às vezes isso parece até ser incompreensível, parece difícil da gente entender, mas eu quero dizer para você que quando o Senhor fala sobre isso, não significa que Ele não está expressando amor para cada um de nós. Significa, em realidade, que Ele precisa acabar com a história do pecado neste mundo. Este é o grande objetivo e a gente vai perceber isso ao aprofundarmos o tema hoje. Sequência, o livro de Daniel, portanto, vê um tempo de angústia por meio da perspectiva da esperança divina. É um tempo difícil, que aqueles que foram fiéis passarão? Sim, mas é um tempo de esperança. É o término da dor e do sofrimento neste mundo. Voltando ao verso 1 do capítulo 12, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ele é o defensor. Haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse é o verso que a gente começou a estudar ontem. Antes do término do período de intercessão, vão ocorrer alguns eventos que preparam para esse momento, e eu quero recordar esses eventos, e eles são importantes para a nossa compreensão, para a gente entender o amor de Deus e entender que o Senhor está trabalhando para a salvação, que o Senhor não tem prazer na morte da pessoa, do ser. O Senhor não quer que nenhum se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Por isso, essas referências, esses sinais são importantes, mostrando que o Senhor está trabalhando para a salvação. O Senhor quer a salvação e Ele dá sinais. E eu quero compartilhar com você. Vamos lá, recordando rapidamente. Joel capítulo 2, verso... Então aqui, antes do término, os eventos ocorrerão. Primeiro, Joel capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Nós estudamos já uma temporada e a gente tem um guia sobre o Espírito Santo. E a gente estudou o derramamento do Espírito Santo e explicamos as primeiras chuvas e as segundas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia, fazendo referência ao texto bíblico e aos acontecimentos da história da humanidade. Nos últimos momentos da história, a chuva serôdia será derramada para que o Evangelho seja pregado a todo mundo, definitivamente. Deus está trabalhando nesse momento para a salvação de todos. A gente, por exemplo, está usando a tecnologia, a nossa robô Esperança. Por isso estamos numa campanha especial nesse mês de agosto,
né? Essa é a nossa última semana, porque a gente quer que a robô fale, leve, e a pessoa estude através do WhatsApp. A gente quer levar essa esperança para as pessoas. E você sabia, a robô pode agora falar em qualquer língua, né? E ela tem ali milhares de informações. Pode alcançar lugares no mundo onde às vezes é proibido o evangelho chegar. O Senhor está trabalhando para que esse fruto amadureça na terra. O Espírito Santo será derramado e o evangelho vai alcançar os lugares aparentemente inalcançáveis. Por isso, não esqueça, eu aproveito, não é só abrir uma janelinha, faça uma doação especial para a gente tornar a nossa robô ainda mais inteligente, para alcançar mais pessoas. Nossa chave Pix é anjos@novotempo.com, tá? Se você quiser fazer contato com a gente para doar de outra forma, é o 12981766630, tá? Que é o nosso WhatsApp do Anjos, ok? Então, só fechando, eu estava dizendo isso porque o Espírito Santo vai ser derramado antes que a porta da oportunidade se encerre, para que mais pessoas sejam alcançadas. Então, o Senhor não tem prazer na destruição, mas o Senhor precisa dar um basta à dor e ao sofrimento. Então, o texto de Joel é muito claro. A chuva serôdia, a chuva temporã caía entre setembro e outubro, e depois a chuva serôdia entre março e abril, e aí definitivamente vinha a colheita. E é o que vai acontecer. A gente viu isso quando estudamos sobre o Espírito Santo, no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e a promessa no futuro. Segundo, Apocalipse capítulo 13, verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Há o derramamento do Espírito Santo? Há. Mas aqui há um decreto de morte. Um decreto de morte para aquele que não adorou a besta e a sua imagem. E a gente vai começar a estudar Apocalipse semana que vem, você vai entender isso. A gente tem referências muito claras quando a gente estuda Daniel. Quando a gente tem, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 6, ou melhor, são muitos capítulos, não dá para lembrar aqui. No capítulo, deixa eu voltar, o capítulo 6 e o capítulo 3, não o 2. O 3, quando a gente tem o decreto de morte para aqueles que não adorassem Nabucodonosor, e aqui a gente tem os 3 amigos de Daniel lançados na fornalha, e no capítulo 6, decreto de morte para Daniel e aqueles que não se ajoelhavam agora, não estavam ajoelhados diante de Dario, não o adorassem, que era o primeiro ano, que era no primeiro momento após a queda da Babilônia. E tanto os amigos quanto Daniel foram fiéis. O livro de Daniel, portanto, ele ecoa lá no Apocalipse, nesse último momento do decreto de morte para aquele que não adorar a besta e a sua imagem. Por isso é angústia, porque é a vida. É a vida. Você já pensou em ser colocado a sua vida à prova por causa da sua fidelidade a Deus e aquilo que Ele deseja? Reflexivo para a gente, né? Verso 16, a todos, os pequenos, os grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dado certa a marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Não terá mais vida, será perseguido
não terá mais sua identidade nessa terra. Por isso que é muito significativo a gente pensar que de onde é a nossa identidade? Estamos construindo nossa vida pensando no quê? Eu sempre repito isso aqui, né? Não quero dizer que você não deva pensar na vida aqui, ter sonhos aqui. Não é isso. Não tem a ver com isso. Mas eu queria dizer para você que a nossa vida, a razão do nosso existir é muito além do que a gente sonha aqui, em que a gente quer ter aqui. E, infelizmente, os ensinos da Babilônia, e quando eu estou falando de Babilônia, estou dizendo o poder que vai contra os ensinos de Jerusalém, que é a eternidade. Os ensinos do cotidiano são assim: prospere, tenha uma vida aqui. Está tudo bem prosperar, não é isso, tá? Mas só quero dizer que nada nessa vida durará para sempre. Vai passar. E o que o Senhor tem para a gente é eterno. Prospere, invista, mas não tire os olhos da eternidade. Não deixa que o teu envolvimento, não deixamos, né? Vou me incluir aqui porque eu estou dentro desse, né? Eu vivo aqui. Não deixemos que nada nessa vida, nosso envolvimento aqui, tire de nós o olhar da eternidade e da razão da existência, da lógica, daquilo que faz sentido, a gente vai ver. Então, há uma perda de identidade para aquele que não adorou a besta e a sua imagem. Há um decreto de perseguição. Outro sinal que está ligado ao derramamento do Espírito Santo é a pregação do Evangelho. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Isso aqui, a gente poderia há alguns anos dizer assim: impossível, impossível. Mas hoje, a gente esquece deste poder, sabe? Que existe hoje na tecnologia, que se usada para o bem, que é o que a gente está tentando fazer aqui, pode alcançar corações onde a gente não imagina. E o Senhor vai atuar, o Senhor está atuando, mesmo onde hoje seja proibido, impossível. Esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. Essa é uma promessa, isso é claro para a gente. E esse é um cenário montado para os últimos momentos da história. Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Haverá, antes do fechamento, antes do término da oportunidade, uma imitação a respeito da volta de Jesus. O inimigo de Deus vai imitar a volta de Jesus. Os últimos sinais dizem que, se possível, enganaria até os escolhidos. Aqueles que buscam ser fiéis. Por isso, eu quero dizer para você, não é o que eu digo, é o que a palavra diz. Acredite naquilo que a Bíblia diz. E eu não estou falando da placa de uma igreja. Não é isso. Estou falando da verdade da palavra. Eu não estou falando, sabe, de denominação, estou falando do que o Senhor nos diz através da Bíblia. Acredite naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra revela. Não esqueça, é isso que vai trazer para nós a salvação. E eu quero que você busque, eu quero buscar isso cada dia mais. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes
viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Aqui está o derramamento das pragas. Lembra? Houve o derramamento do Espírito Santo, o Evangelho foi pregado a todo mundo. Há contrafação, mas as pragas vão cair. E quando as pragas caem, não há mais a necessidade, não há mais a possibilidade de arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque o Senhor me dá a oportunidade hoje e o Senhor não levará para a eternidade aquele que foi com medo. Ninguém vai ao céu por medo. E as pragas caem sobre aqueles que rejeitaram a mensagem de salvação. A gente vai estudar o derramamento das pragas quando a gente for analisar isso no livro do Apocalipse. Mas lembra, a gente estudou isso na semana passada. O capítulo 11 de Daniel, ele é um eco daquilo que aconteceu lá de libertação no Egito. As pragas caíram, o povo foi liberto, o povo saiu. E agora as pragas caem sobre o mundo, porque a libertação vem, porque o momento de salvação chegou. Então, eu tenho que ter um olhar do tempo de angústia sob a perspectiva divina. Não é a punição, não. Mas é a certeza de que aquele que está passando por este momento de angústia, ele está passando ali, mas ele está confiando inteiramente no Senhor. Não há nele nenhum mérito de salvação. Dá para entender isso? Não é aquilo que eu faço. Não foi o que eu fiz. Por quê? Porque o Senhor definitivamente marcou, selou aquele que confiou nele. E essa confiança está onde? Na palavra. Quando? Hoje. Eu quero convidar você a ler a palavra hoje, a confiar na palavra hoje. É isso que eu desejo. É isso que eu quero. Simples? Não. Fácil? Não. Possível? Sim. Através da atuação do Espírito. Lembra? O Espírito Santo será derramado de forma grande nos últimos momentos da história, mas o Espírito Santo está comigo, trabalhando na minha mente hoje, porque eu busco a palavra por causa do poder que o Espírito Santo me dá, porque em mim, naturalmente, eu não quero buscar. Além disso, eu não consigo compreender. Esse é outro detalhe. Você tem dificuldade, às vezes, de entender algum tema que a gente está estudando aqui? Peça o poder do Espírito Santo para que haja essa compreensão. E Ele te dará esta compreensão. Aí está, ouvido o altar que se dizia certamente: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O Senhor deseja a salvação, mas o Senhor precisa eliminar o pecado da história deste mundo. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Qual é o contexto aqui? Babilônia. Vejam só, o Apocalipse está refletindo aquilo que a gente estudou em Daniel. E os pecados de Babilônia. Lembra, Babilônia é oposição a Deus, aquilo que tudo que se opõe a Deus. Os pecados da Babilônia contaminaram o mundo e Deus precisa eliminar estes pecados. Estou falando para você que talvez tenha dificuldade de compreender e de associar o caráter de Deus, sabe, aquilo que Deus faz para salvar com um ato de juízo. Eu já falei em algum momento sobre esse tema aqui, mas o juízo divino é tirar a opressão
daquele que está sendo oprimido. E talvez estou falando para você que está sendo oprimido de alguma forma. Estou falando para você que luta com a vida. Estou falando para você que me assiste agora, está numa cama, está no leito de um hospital, está aí com seus longos tratamentos de saúde. Um dia, definitivamente, a dor vai terminar e a ação divina é uma ação amorosa de libertação, porque a dor e o sofrimento são resultados do pecado. Estou falando para você que talvez sofra a perseguição. O Senhor deseja libertar. Por isso, entender o capítulo 12 é entender que o Senhor dará salvação para todos que desejarem. Entender o capítulo 12 é entender que um dia a morte não vai mais entrar. Eu vou trabalhar isso ao longo dessa semana, que é a nossa última lição, o tema 16. E eu quero que você entenda isso. Amanhã eu vou explorar esse tema da morte, que é um lindo verso, é o lindo verso 3 do capítulo 12. Eu quero concluir e quero orar com você mais uma vez. Lembra? O Senhor está eliminando os atos pecaminosos da Babilônia. E o Senhor precisa fazer isso. Eu quero orar com você nesse momento. Você deseja, nessa hora, colocar sua vida diante do Senhor? A oportunidade ainda está aqui. Nós ainda temos a oportunidade. Um dia essa oportunidade vai acabar. Mas hoje o Senhor chama a mim e a você. Eu disse algumas vezes aqui já a frase que o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Você quer abrir o seu coração para que o Senhor realize um milagre aí na sua vida? E para que você enche o seu coração de esperança para o grande dia em que o Senhor voltará a esta terra? Vamos orar por isso nesse momento e que essa mensagem te traga esperança. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque quando nós nos rendemos a Ti, desejamos ser fiéis a Ti, o Senhor nos dá perspectivas novas, olhares novos através da Bíblia, do que o Senhor disse. Nós queremos confiar na profecia, confiar nas Tuas promessas. Se alguém me ouve agora e está desacreditado, eu oro por este. Transforma esse coração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos hoje, mais uma vez. Amanhã a gente retorna e eu quero estudar detalhadamente o capítulo 3 e a linda promessa de que um dia a morte não existirá e o Senhor vai transformar todos para sempre. Um abraço e até amanhã.